Os ministros de Estado, eles fazem parte do poder executivo, né, do governo mais especificamente, os próprios ministérios como um todo, mas especificamente os chefes de cada ministério, né, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Internacionais, Exteriores, Ministério da Economia, Ministério da Justiça. Então, eles são chefiados pelos ministros, que são auxiliares do presidente da República na direção superior da administração federal. São auxiliares do presidente, então são vinculados ao presidente. O artigo 87, parágrafo único, diz que compete aos ministros de Estado, além de outras coisas que estejam na Constituição e na lei, exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, ou seja, não só o próprio ministério, mas outras entidades. Então, o MEC, que vai fazer orientações para as escolas, a Anatel, que pode ter orientações, lógico que como autarquias têm a sua independência, assim como as escolas, as universidades, né? Mas a Anatel, o Ministério da Comunicação, os órgãos de fiscalização ambiental, que vão ser coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Muitas vezes a lei, né, no momento da sanção, ela é assinada pelo presidente junto com algum ministro, o ministro da Justiça em especial, que tem esse papel também de analisar a constitucionalidade das leis em especial, mas às vezes uma lei ambiental pode ser assinada junto com o ministro do Meio Ambiente. Então, um referendo ali, ele não é algo necessário, mas que pode acontecer. Também, né, inciso 2, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Tu pode fazer isso também. Uma portaria do MEC, né, que vai falar sobre a execução de uma lei. Ela não inova, mas ela pode trazer alguma questão ali sobre como cumprir aquela lei dentro de algumas questões mais práticas. A gente vai ver mais sobre regulamentos quando a gente falar do Poder Executivo mais para frente, tá? Continuando falando dos atos do Poder Executivo. Apresentar ao presidente da República relatório anual da gestão do Ministério, né, porque ele é subordinado ao presidente da República, e praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Um exemplo muito tradicional, que eu até falei, né, da questão de chefia de Estado, às vezes o presidente da República delega a um determinado ministro, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Meio Ambiente, de participar de um determinado evento internacional, um evento do clima, que quer que seja, e de, inclusive, ter o poder de assinar o tratado. Né? O tratado ele pode ser assinado ele geralmente é assinado pelo presidente, mas ele pode ser assinado por um ministro que tenha delegação para tal, né? O tratado ele não passa a valer imediatamente só com a assinatura, tem todo um trâmite interno, mas aquela primeira assinatura pode sim ser feita por um ministro que represente, ou um decreto, né? Então, em vez do presidente mesmo escrever e assinar o decreto, ele delega isso a um ministro da área, né? Então, pode ser também. Os ministros de Estado, eles são escolhidos pelo presidente. O presidente ele pode escolher livremente, lógico, dentro do que a gente vai ver agora, dos critérios que a gente vai ver agora, mas ele pode escolher livremente o ministro que ele quiser, né, a pessoa que ele quiser para ser ministro. Ele só tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, aí pode ser brasileiro naturalizado, diferente do presidente, com exceção do ministro da Defesa. O ministro da Defesa precisa ser nato, né, porque vai estar cuidando da questão da defesa do território, então esse não pode ser um brasileiro naturalizado. Tem uma época que aquele doutor, aquele cirurgião plástico lá, Dr. Ray, que falou que se colocou à disposição para ser ministro da Saúde, acho que do Bolsonaro. Aí pode, né? Mesmo ele sendo ele é brasileiro naturalizado, mesmo não tendo nascido no Brasil, ele poderia. Precisam ser maiores de 21 anos. A Constituição ela estabelece idades diferentes para cargos diferentes, né? Vereador é 18. Vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem, tá tudo na Constituição. Precisam estar no exercício dos seus direitos políticos, tá? E, como eu disse, são de livre nomeação pelo presidente e podem ser exonerados também pelo presidente a qualquer tempo, que a gente fala de exoneração ad nutum. Porque é o que a gente fala que é um cargo de confiança. Advogado é assim também, né? O advogado você pode demitir ele a qualquer tempo. Porque ou o próprio advogado recusar a qualquer tempo, tem regras, tá?
Mas ele pode sair, largar um caso a qualquer tempo dentro das regras que são estabelecidas para isso. Porque são cargos de confiança, e se confiança quebra, você pode mandar embora. E confiança, assim, a quebra da confiança não precisa ser uma coisa específica, alguém cometeu um crime, sabe, fez alguma coisa errada. Não, eu só não estou confiando mais em você. Né? Você fez um negócio um pouquinho diferente do que eu queria, ou qualquer outro. Ou porque sim, porque eu vou pôr outra pessoa no lugar. Né? Então eles podem ser nomeados e exonerados a qualquer tempo. Eles são subordinados ao presidente. E aí, sobre isso, tem uma questão interessante para a gente analisar. Na época, ali um pouco antes do impeachment, a Dilma ela deixou pronto assim, um papel para nomear o Lula como ministro, acho que seria chefe da Casa Civil, se eu não me engano. E acho que é isso mesmo, chefe da Casa Civil. E gerou um bafafá porque estavam falando, não, a Dilma está fazendo isso só para ele ganhar o foro por prerrogativa de função, né, ser julgado pelo STF em vez da primeira instância, na época lá da Lava Jato. E nessa época o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão monocrática, cautelar, impedindo, né, dizendo que ela não poderia fazer essa nomeação. O argumento é a questão do princípio da moralidade, porque esse ato ele sofreria um desvio de finalidade, no sentido de que a Dilma ela só estaria nomeando o Lula não porque queria ele como ministro, mas para que ele recebesse o foro privilegiado, e isso seria um desvio de finalidade desse ato, que contrariaria o princípio da moralidade. Quem argumenta em contrário vai dizer que não, o Lula ele seria realmente um aliado importante naquele momento em que a Dilma, né, ele é um ótimo articulador, um ótimo negociador ali com o parlamento, e ajudaria ela naquele momento do que ela estaria sofrendo desgastes e depois ela veio a sofrer o processo de impeachment, que talvez ele poderia, de certa forma, ser um negociador para impedir isso, né? Mas aí teve essa decisão do Gilmar Mendes, ele não levou para o plenário, né? Ele meio que sentou em cima, existe esse poder, de certa forma, no STF, e aí isso nunca foi votado porque com o impeachment perdeu o objeto, né? Não faria mais sentido de tomar essa decisão. Então nunca foi decidido pelo plenário também. Mas a regra, né, para vocês verem, a regra é essa da nomeação livre, mas é sempre interessante a gente analisar esses casos, né? Para quem gosta de acompanhar a política, direito constitucional, ele está sempre se construindo a partir do dia a dia da política, principalmente nos últimos anos, né? Ministros de Estado são processados e julgados nas infrações penais comuns e crimes de responsabilidade pelo STF. Aí seria o foro que o Lula ganharia naquele contexto, né? Mas nos crimes de responsabilidade, olha só, cuidado, que forem conexos com o de presidente, vocês já estão estudando direito penal, né, parte geral, talvez vocês já tenham visto isso, mas, ou seja, ele não cometeu um crime de responsabilidade sozinho, mas em conjunto com o presidente. Aí só nesse caso eles são processados pelo Senado Federal. Por quê? Porque o processo de impeachment, que a gente vai dar uma olhada, do presidente, mas você já sabe, porque todo mundo acompanhou o impeachment da Dilma, ele é feito no Senado. Então não faz sentido você ter o mesmo fato sendo julgado, né, uma pessoa, o mesmo fato que foi cometido pelo presidente junto com o ministro. E aí o presidente vai ser julgado por esse fato no Senado e o ministro no STF, né? Não é eficiente. Você pode ter decisões diferentes, uma falar que o fato está provado e outra falar que não. Então, não, todos vão ser julgados juntos e aí o Senado que vai ser o foro competente. Mas se for o ministro de Estado cometer um crime de responsabilidade sozinho, aí vai ser julgado pelo STF. A criação e extinção de um ministério depende de lei. Então, sempre que entra um presidente novo, ou mesmo às vezes durante o mandato, ele vai criar ou deixar ou extinguir um ministério. Isso tem que ser feito por lei. É comum o uso de medida provisória, que a gente viu que tem força de lei, ela vale como lei. Só que aí tem uma questão bem interessante da gente ver, que se a medida provisória não for convertida em lei, as alterações que essa medida fez deixam de existir. Recentemente, né, o Lula, né, criou vários ministérios quando ele entrou e criou por medida provisória, assim como o Bolsonaro fez quando ele entrou também, né, que extinguiu outros. E um dos atritos que teve entre ele e o Arthur Lira meio que tava ameaça, lógico que essas ameaças são sempre implícitas, tá, gente? Mas meio que tava no ar que, ó, essa medida provisória não foi votada. Se ela não for votada, vai extinguir os ministérios, né? Então, entra no jogo político.
E se ela não for convertida em lei, o ministério vai ser extinto e vai ter que, sabe, atrapalha muito o governo nesse sentido. Então, uma questão bem interessante para a gente pensar também, né? Não existe impedimento, você sabe, deve saber muito, quem acompanha o mínimo de política sabe bem disso, né? Que parlamentar pode ser nomeado ministro sem problema nenhum. Então o cara foi eleito para ser senador, para ser deputado federal ou até estadual, ele pode se tornar ministro sem problema nenhuma. Existem lugares que não pode, tá? Que deixam uma, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, não pode, que deixam uma separação maior entre executivo e legislativo. Para isso, não é necessário que o parlamentar renuncie o mandato. Ele só vai ficar licenciado do mandato. Ou seja, né, então eu fui eleito. Eu não sei se algum dos ministros do Lula foi eleito se é senador ou deputado agora, né, para dar de exemplo, mas eu fui. Na época do Bolsonaro tinha o Onyx Lorenzoni, né? Então ele era parlamentar e aí ele se tornou chefe da Casa Civil, que é um cargo de ministro. E aí, como chefe da Casa Civil, ele fica licenciado do mandato de. Acho que era deputado que ele era, ou senador? Não, acho que era senador. Ele fica licenciado do mandato de senador. E aí vai exercer o seu suplente. No caso do Senado, é um suplente da chapa, né? Você já elege o senador e os seus suplentes, que é como se fossem os vices, né? São acho que 4 suplentes do que são eleitos para o Senado. Ou no caso de deputado, aí você não elege o suplente, entra naquela questão da lista, né? Então, o próximo do partido. Então, entrou até o 11º do partido entra no lugar daquele deputado. E ele pode voltar a qualquer momento. E como você pode exonerar o ministro a qualquer momento, depois contratar de novo, dá até para fazer uma jogadinha aí, de tipo, vai ter uma lei importante, eu não confio muito no suplente, aí, ou, sei lá, o ministro vai ter mais chance de dialogar lá dentro do Congresso, ele se exonera do cargo de ministro, volta para o Congresso, participa do debate, da votação da lei, passou isso, ele é chamado de novo para o cargo, nesse meio tempo fica o vice, né, fica a pessoa que substituiria ele normalmente, ele já tem também uma pessoa que o substitui quando ele está viajando, e aí ele volta para o cargo e vida que segue, o suplente volta para o cargo de deputado também, tá? Caso o parlamentar seja nomeado ministro de Estado, ele pode optar qual remuneração ele vai ganhar, a de ministro ou a de deputado. Eu fui dar uma pesquisada mais a fundo nisso, que eu achei interessante, né, ver o que isso significa na prática. E você acha umas notícias de 2021 para trás, se você jogar, reclamando, né, o pessoal criticando que é um absurdo, porque aí os ministros, eles ficam com o salário de parlamentar, que é maior, e aí tem que contratar um novo parlamentar, que também vai ter que ganhar esse salário. Então, de certa forma, gera uma despesa, né? Vamos supor, o ministro ganhava. Eu vou bem chutar aqui agora, tá? Mas sei lá, o ministro ganhava 23 mil, o deputado ganha 26 mil. Aí ele vai para ministro, ele continua com o salário dele de 26 mil, só que vai ter que ter um suplente, que vai ganhar 26 mil. Esses 3 mil fica mais aí, de certa forma. Então, mas ele pode escolher, a Constituição diz que ele pode escolher. Mas pelo que eu pesquisei, resolveram isso, tá? Desde esse reajuste do decreto-lei. Decreto-lei? Não, isso não é decreto-lei. Decreto legislativo 172 de 2022, a remuneração agora é a mesma, então ninguém tem mais que reclamar, né? Antes o salário do parlamentar era maior. Eu achei esse decreto legislativo, ele faz uma regulamentação progressiva, inclusive. Então, 39 mil atualmente, metade de 2023 vai para 41 mil, 2024, 44, 2025, 46, e é igual ao do legislativo, então não tem mais reclamação. E o do presidente é igual também, tá? Exercício de cargo administrado por parlamentar e quebra de decoro é uma questão que a gente, né, precisou ser decidida pelo STF. Que é o seguinte, o parlamentar, ele tem aquilo que a gente viu, quando a gente viu o Estatuto do Parlamentar, um regime de responsabilidade específico. Como ficaria esse regime no caso dele ser ministro de Estado? Ele poderia ser responsabilizado por quebra de decoro? Isso foi decidido no Mandado de Segurança 25.579 em 2005. Eu não lembro o caso agora, mas a ideia é que sim, ele pode ser responsabilizado por quebra de decoro.
nem parlamentar é responsabilizado direito, mas tudo bem, né? Mas para guardar a separação dos poderes, apenas se o ato não tiver estrita vinculação com funções executivas. Então, se a quebra de decoro foi vinculada a uma função executiva, aí não cabe a responsabilização pela quebra de decoro. Caberia talvez um impeachment, mas só se for crime de responsabilidade, né? Agora, se não foi vinculado às funções dele como ministro de Estado, aí ele pode ser processado por quebra de decoro pela Câmara, né, pela Casa, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado, a casa da qual ele é parlamentar, ele poderia, sim, ser responsabilizado por quebra de decoro. Então, é isso, né, sobre ministro de Estado. A gente continua no próximo vídeo.